Olá, internauta da Jovem Pan Online, muito boa tarde a você. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso Espaço Online. Pegando como gancho o caso do goleiro Bruno, hoje a gente vai falar aqui no Espaço Online sobre o ser humano, da natureza humana e o que pode ser destacado como uma característica individual. Por que alguém que veio de uma família sem estrutura, ganhou muito dinheiro, fama, sucesso, de repente joga tudo para o alto? Aqui, claro, nós não estamos para julgar ninguém, nem dar pitaco nas investigações policiais. Nós vamos além. Conosco, o psicólogo Alexandre Bess. Muito obrigada pela presença. Doutor, uma boa tarde. Boa tarde a você, Patrícia, a todos que nos veem. Eu que agradeço a oportunidade de proferir algumas palavras aqui sobre esse triste caso. Eu preferia estar aqui falando, acho que sobre algum assunto mais gostoso, né? Não assim tão tétrico, enfim. Mas obrigado pela responsabilidade cedida a mim. A gente quer saber, em primeiro lugar, onde é que se forma o caráter de alguém? Bom, em que fase da vida e o que determina isso? Vamos lá. Quando a gente fala em caráter, nós estamos falando em marcas. A palavra caráter é uma palavra alemã e ela significa marca. O caráter, ele começa a ser formado no momento da concepção, certo? Ou seja, quando a mulher acabou de engravidar naquele momento, e ele só vai terminar, Patrícia, aos 7 anos de idade. Então, nesse período todo, você tem todo o período, né, após a fecundação, de toda a gestação, né, de toda a vida fetal, que também é importante e determinante para o caráter, e assim bem como o próprio nascimento, aquilo que o Freud falava. Enquanto você fica no ventre materno, não há conflito, não há neurose. A partir do momento que você sai do ventre materno, é onde começam os períodos intermináveis de neurose de todos nós, né, e de conflitos. Então, o caráter ele se forma aos 7 anos de idade, a personalidade está encerrada. Quem vai determinar a personalidade é justamente a formação do caráter. Não existe personalidade sem caráter. E aí você tem um leque extenso, se eu fosse falar aqui tudo que existe de personalidade, os tipos de personalidade psicótica, maníaca, enfim, a gente não ia terminar. Mas é o caráter que é o responsável por tudo isso. Eu acho que, podendo completar um pouquinho a pergunta, para as pessoas entenderem, então nós temos caráter e personalidade. Depois nós temos mais 2 itens que são muito importantes, que seria o quê? O temperamento e o nosso gênio. O que é o temperamento? O temperamento, ele independe um pouco do caráter e da personalidade. Ele é transmitido via DNA. Né? Então, poxa, mas eu nunca ensinei meu filho a beber água assim. Mas o seu filho bebe água assim. Por quê? São certas particularidades que ele absorve pelo DNA. Por que se o pai gostava de loira ou morena, o filho pode gostar? E assim vai. E também isso se diz respeito às ações. Né? E aí depois nós temos o outro item que completa todo o nosso ciclo humanista, né? Que seria o quê? O gênio. O gênio está mais ligado ao fator espiritual. Se você é uma pessoa boa, se você é uma pessoa ruim, independente da sua religiosidade, não importa qual religiosidade você tenha, desde que não seja uma coisa fanática, porque aí perde a finalidade de religião. Uhum. Né? Quer dizer, então aquela história de que a criança pequenininha não entende nada, não, pode fazer na frente dela, não é verdade, porque está absorvendo. Tudo, absorve tudo e está vendo tudo, mesmo sem a noção. E criança sente muito o que está acontecendo ao redor. Se foi uma criança que nasceu num ambiente tumultuado, num ambiente ansioso, com muitas tensões, enfim, né, um ambiente pesado, essa criança ela vai já nascer com essa carga ao longo da sua vida, uma carga até negativa para ela que não vai ser, só vai ser prejudicial, não vai ser benéfica em nada. No caso do goleiro Bruno, tudo leva a crer que ele está envolvido no caso do desaparecimento da garota Elisa Samúdio. Ele é um garoto que veio de uma família sem estrutura, que não teve a criação dos pais, foi criado pela avó, não tinha dinheiro, de repente, num determinado momento, obteve grande sucesso graças ao seu talento. Sim. E passou do dia para a noite a ganhar muito dinheiro. Algumas pessoas, quando acontece isso, existe até aquele ditado, para conhecer verdadeiramente a pessoa, dê poder a ela. Num determinado momento, a pessoa está muito poderosa e acha que com ela nada pode acontecer. Quer dizer, está acima do bem e do mal. Que tipo de pessoa desenvolve essa característica? Então, eu acho que não só em relação a essa pessoa específica, né, que a gente acabou de falar, mas a qualquer pessoa que haja da mesma maneira. O problema, Patrícia, o que acontece? Hoje em dia o mundo deu uma mudada. Tá? Então, hoje em dia se vive muito em função de você ter alguma coisa. Né?
Então, eu tenho isto, eu tenho aquilo, não é mais de você ser alguém. De você, o ser que eu digo de sentimento, né? Não de você ser alguém famoso. Então, isso não é valorizado. Exato, é esse ser que eu estou dizendo. Então, você tem o ter e o ser. Então, hoje em dia, o dinheiro fala muito alto, infelizmente. Então, virou uma questão meio de ser celebridade, de você aparecer, de você fazer essas coisas todas. E, ilusoriamente, pela fantasia que todos nós temos dentro da gente, ocorre essa questão de nada vai me acontecer. Né? Eu posso ser prepotente, eu posso ser arrogante, mas espera lá, eu sou fulano de tal, eu tenho isto, eu tenho aquilo. Especialmente no Brasil, onde as pessoas acham que tem dinheiro e pode tudo. Isso é uma coisa aqui, você vai lá fora, não existe isso. O cara pode ser filho de senador, o cara pode ser filho do que for, a punição é a mesma. Né? Uma outra coisa que agrava muito isso, infelizmente, porque o país é muito bom, é fantástico. O problema do Brasil são as leis. Leis fracas que não funcionam nada, que estão desatualizadas do execrável Código de 1940, né, se não me engano, acho que é isso, e onde não dá conta de resolver os problemas maiores. Né? E se você tivesse punições aí seríssimas, de imensuráveis proporções, muitos comportamentos não seriam feitos. O problema é que a pessoa vem de uma estrutura que não existe, seja ela qual for, né? Então não tem a estrutura do pai, não tem a estrutura da mãe, então esse caráter já não foi moldado como deveria ser. E aí começa a ser injetado nessa pessoa uma série de fatores que vão dar poder a essa pessoa. Então ela não vai saber como lidar com esse poder e está preparada para administrar isso. Né? Olha, quando eu era estudante, eu estava conversando com um psiquiatra, só para você ver como é que é tão sério essas coisas. E uma moça, que era cliente desse psiquiatra, que é um cara que eu aprendi muito com ele, né? Ela ganhou do marido um carro importado na época. Isso há 20 anos atrás, quando houve a liberação de importação. A mulher ganhou o carro, ela infartou na mesma hora. Ela não tinha um histórico de doença na família, não tinha nada. Mas por quê? Porque ela sabia que lá no fundo, ela não tinha condição de ter aquele carro que foi o marido que deu. Entende? Então, veja como é sério essas coisas. Então, você recebe uma coisa, ou por fruto próprio, ou por presente, se você não souber administrar, você realmente vai colocar em situações aí aterrorizantes da sua vida. Existe um lance da frustração que o Freud falava, que eu não vou entrar muito na teoria, porque não interessa, é muito longo, mas às vezes você chegou a um patamar, mas resumindo, e você, dentro desse patamar que você conseguiu chegar na sua vida, você, inconscientemente, você sabe que você não tem competência para administrar aquele patamar. Então você faz uma ação, determinada ação, que você sabe que essa ação vai te arruinar um pouco. Então vai te quebrar um pouco o brilho daquele patamar. Pode ser totalmente intencional e totalmente inconsciente. A pessoa nem sabe o que está acontecendo. Porque assim, para você ter uma noção, a gente tem o consciente e o inconsciente. Né? O consciente é uma coisa muito mais superficial, é mais fácil de você ter acesso, enfim. E o inconsciente, ao passo que o consciente processa 500 mil gigas de informação, para você ter uma ideia, se eu não estou te falando errado, não sei se era 500 ou 600, o inconsciente processa 11 milhões. Então, veja muito bem, mais. A diferença é proporcional. E a força mais poderosa que tem na Terra, depois das forças religiosas, é a força do inconsciente. Ele tem um poder, isso o Freud mostrava claramente. Né? Então, o que acontece? E aí você tem estruturas de personalidade, a gente está falando aqui em personalidade também. Voltando um pouco aqui na sua pergunta, o que pode acontecer? Você tem estruturas de personalidade neurótica, você tem estruturas de personalidade psicótica e você tem estruturas de personalidade de perversão. Só existem essas três estruturas.